pessoal da Canon, meu nome é Francisco, bem-vindos ao Canoncast, o podcast da Canon do Brasil. Hoje com o nosso convidado, Manuel Sá. Opa, tudo bem? Tudo bem? Como é que você tá? Estou bem. Obrigado pelo convite, fiquei super feliz de estar aqui. Fiz a visita à loja, aos espaços da Canon. Sim. E já conheci aqui o espaço novo de vocês. Parabéns pelo que vocês estão desenvolvendo. Eu acho muito importante. Obrigado. Manuel, você faz fotografia de arquitetura. Isso, exatamente. Arquitetura... O que é uma fotografia de arquitetura? Boa pergunta. Eu acho que assim, o tema da arquitetura já é um tema que no Brasil já é um pouco difícil, às vezes, de ser compreendido. Né? E ainda mais a fotografia de arquitetura talvez seja muito difícil para um público mais amplo. Mas, em termos gerais, é o tipo de fotografia que é feita de um projeto, de uma obra construída, né? No momento em que ela está entregue para o cliente, seja uma família, seja um escritório, um hospital, enfim. E nesse momento é muito importante ter uma documentação, um registro fotográfico dessa finalização dessa obra, né? Porque a arquitetura e a engenharia e a construção demanda um esforço de muitas pessoas, né? Seja o arquiteto, o engenheiro, o consultor, o cliente, todo mundo está ali envolvido para realizar uma coisa que demora 6 meses, 1 ano, 2 anos, demora muito tempo. Então, a foto de arquitetura entra inicialmente nesse momento de registro de uma obra finalizada e geralmente num momento de esplendor, digamos assim, onde está tudo super bonitinho, concluído. Sim. E amarrado. É que a gente talvez não perceba muito, mas a arquitetura deixa de existir, a arquitetura como coisa física. Sim. São poucas coisas que existem desde muito tempo, né? Sim. Normalmente elas existem um tempo e aí é destruído por causa do tempo, por causa da construção, por causa de alguma coisa. Sim. E vem coisas novas. Então esse registro é um registro de memória. É um registro, funciona como um registro de memória, de acervo, né? E eu acho que tem uma função de trazer para perto algo que teoricamente está de não tão fácil acesso, né? Uma residência, se você pega os grandes arquitetos do século XX, a divulgação deles, as casas eram construídas, no interior da França. Então, como é que você vai lá, né? Então, a foto de arquitetura ajuda a trazer para perto essa inventividade, essa solução, esse tipo de projeto que conseguiu ser construído, né? E eu acho que isso tem um valor muito grande, principalmente para os estudantes de arquitetura, né? Eu fiz arquitetura na Federal da Bahia e, boa parte do meu contato com arquitetura foi por foto de arquitetura. Nas revistas, né? Nos livros. Então, assim, é claro que nada vai substituir estar no lugar, porque a foto é só uma aproximação, tem as outras dimensões todas. Mas a foto de arquitetura de projetos muito emblemáticos, elas também amplificam, né? E dão um combustível para a pessoa querer saber mais sobre um arquiteto ou uma arquiteta, né? Sim. Então isso é super importante, assim, essa divulgação. Você nasceu na Bahia também? Nasci em Salvador, em 81. E agora completei 10 anos morando em São Paulo. Vim para cá em 2013. Até então, só na Bahia lá? Até então, só na Bahia, né? Estudei lá, fiz faculdade na Federal da Bahia, trabalhei em alguns escritórios por lá e depois vim para cá. E como é que foi crescer lá? Cara, crescer em Salvador eu acho que foi muito bom, assim, no sentido que eu morava numa casa. E, assim, nas férias, a gente ia para a Ilha de Taparica, por exemplo. Então, Salvador é uma cidade muito grande e já não era tão tranquilo brincar na rua nos anos 80. Né? Então, assim, as idas para a Ilha de Taparica, para esses locais onde a natureza estava muito próxima, acho que foi muito importante, assim. E, né, falando também de câmera, de fotografia, acho que meu primeiro contato, nem um pouco intuitivo ou consciente, foi com meu pai fotografando eu e meu irmão nos anos 80 com a Olympus Trip, né? Que era o clássico, assim. Então esse foi o primeiro momento que eu tive
sei lá, a noção do que era a fotografia, né? De ver ele fotografando, trocando filme, apertando aqueles botões todos. Sim. E aí depois na faculdade é que eu acho que caiu uma outra ficha, assim. Na faculdade fazendo arquitetura, eu comecei a gostar muito de desenvolver o 3D dos ambientes. Sim. No 3D Studio, antes do SketchUp, Sim. né? E isso me dava uma outra espécie de curiosidade, porque no 3D Studio, nas configurações, você tinha configurações de câmera. Aí tinha lá F11, ISO não sei o que. O que é isso? Aí eu lembrava da câmera de meu pai. Sim. Aí um amigo meu estava vendendo uma câmera, era uma Zenith 122 de filme. Sim. E aí eu resolvi comprar, porque de alguma maneira era uma coisa que me ajudava na hora de pensar o 3D. Sim. O que são esses comandos todos, né? E aí esse acho que foi o primeiro momento que eu comecei a ficar obcecado com câmera, mas de uma forma completamente solta, assim. O seu pai trabalhava com o quê? Meu pai, ele trabalhava no IBGE. IBGE, fazendo o quê? Ele cuidava... meu Deus, é um desses empregos que eu não consigo explicar direito. Mas assim... Mas era administrativo? Geografia... uma parte fazia um agrônomo. estudo geográfico. Mas ele se formou em agronomia, então eu acho que ele ia mais nessa mais questão, assim. Eu não vou saber explicar. Sei não, fica tranquilo. E sua mãe trabalhava com o quê? Minha mãe, ela foi professora, né? E depois, quando os filhos nasceram, ela resolveu cuidar dos filhos, né? E esse contato com a fotografia da família era só essa câmerazinha que fotografava uma festa, fotografava um passeio, umas férias. Não tinha ninguém próximo da família que fotografava? Não tinha. Não tinha ninguém nem próximo da fotografia nem da arquitetura. Então eu resolvi enveredar por dois caminhos assim meio fora do ramo da família, digamos assim. Que legal. E assim, não tinha um consumo de imagem em casa? Você lembra de alguma coisa? Mais criança? Mais criança, assim. tipo, era revista, jornal, filme. Tinha esses consumos em casa? Tinha filme, tinha revista, nem tanto, assim, só as revistas da época mesmo, assim, mas meu pai gostava muito de... Ele tinha uma Rolleiflex que eu, criança, quebrei, porque eu adorava desmontar tudo e eu era terrível. Desmontava comandos em ação, não dava muito certo, e ele tinha essa Olympus Trip, que era a câmera que ele usava. E eu lembro, assim, de criança ter muito negativo da Olympus, né? Dos filmes Sim. E muitos álbuns de fotografia. Fotografias da família. E, sei lá, livros... sei lá, a Conhecer, da Abril, né? A enciclopédias, coisas assim. Nesse momento era mais isso, assim. Sim, não tinha... porque, às vezes, a família tem muita revista em casa, depois você vai se tocar e falar, nossa, eu sempre convivi com muita imagem ali. Ou tem alguns fotojornalistas que o pai e a mãe sempre consumiram muito jornal e sempre teve esse contato com o fotojornalismo, mas nunca parou para pensar que, assim, nossa... Já consumia fotojornalismo? Desde pequenininho. É legal essa pergunta, porque eu nunca parei para analisar isso direito, mas eu acho que talvez o primeiro contato com imagem, né, que é uma pergunta maravilhosa, assim, o primeiro contato com imagem veio dessas enciclopédias, assim, que eu adorava ficar vendo, assim, depois mais adolescente, aí eu comecei a ficar na obsessão da música, eu fiquei louco e assim, muito... do computador. Quando o computador chegou, o início do Photoshop, o 3D Studio, eu comecei a ficar, sabe? E aí eu ficava nesses dois mundos, assim. E eu acho que uma coisa que é legal, assim, é que alguns temas eu comecei a ficar muito obcecado, né? Tipo, a câmera veio um pouco depois, na faculdade. Mas essa coisa das artes, da pintura...
da manipulação do Photoshop, Sim. da música. Na época eu era vidrado no Iron Maiden, assim. A gente tinha uma banda cover em Salvador que tocava Iron Maiden, Sim. né? E eu tocava baixo, assim. Então, alguns temas eu entrava e ficava muito obcecado, assim. Então, eu Sim. acho que comecei a mergulhar um pouco nesses temas, assim, sabe? De história da arte, coisas assim. Então você teve bandas de garagem ali na adolescência. Tive, tipo, 17, 18 anos, rolou, assim. Inclusive, uma coisa que é legal, assim, o guitarrista da Pitty, que é o Sim. Martim, antes ele é de Salvador também, Sim. e eu cheguei a tocar com ele num show. Eu tocando baixo e ele tocando guitarra, ele Olha tocou uma isso. música. Olha que legal. Que legal. Então, a adolescência foi na pegada da música, ouvindo bastante música, gostando da tecnologia, Pra caramba. Photoshop, 3D Studio Max, É, que era bem novidade na época, né? sim, Era sim. bem novidade. Então, era até difícil encontrar gente que ensinava Exatamente. a mexer, porque Exatamente. 3D Studio Max, eu sempre achei ele fácil de usar, assim, o layout dele já era, você fazia os 3D ali, a princípio, né, o básico, ele era muito intuitivo, mas assim, você não tinha tutorial, Não tinha onde tutorial. correr, não tinha YouTube para Não correr, tinha YouTube. tinham poucos livros É. que ensinavam, porque era uma ferramenta nova, então não tinha. Hoje, que é muito fácil você chegar numa resolução, porque Sim. vai ter um vídeo no YouTube ensinando exatamente aquilo que você está procurando. Exatamente. Na época não tinha. Não tinha, né? Tipo, sei lá, resolver o rig do personagem que não sei. Ou então, eu lembro que uma outra coisa que me ajudava muito é que eu ia muito para livraria e biblioteca, principalmente livraria. E foi um momento que eu acho que as livrarias começaram a ficar mais amigáveis para você sentar lá por horas. Tinham Sim. banquinhos, né? Que isso também permaneceu de uma outra maneira. As Sim. livrarias hoje estão mais nichadas, né? Sim, sim. Mas, assim, essa coisa de você ter uma livraria... Que você consegue sentar, pegar um livro e ler dentro da livraria. e eu fiz isso muito, assim, porque, infelizmente, livro no Brasil sempre foi uma coisa muito cara, né? Então, dava para comprar um livro e os outros você tinha que ir pesquisando ali. Aí tinha os livros do 3D Max, que eu olhava bastante, assim, e eu adorava. Tinha que fotografar mentalmente. Fotografar mentalmente. Levava uma folhinha, assim, anotava uma coisa ou outra. E chegava em casa para testar e tentar. Legal. Depois você fez arquitetura na faculdade mesmo. Isso. E da onde vem essa paixão pela arquitetura? É legal esse tipo de conta que um adolescente, 17 anos ainda é adolescente? 16, 17? Um adolescente faz para achar que vai entrar na faculdade. No meu caso foi assim, eu gosto de história, eu gosto de desenhar e eu gosto de computador. Arquitetura Eu vou fazer arquitetura. Tem as três coisas. Né? Sim, Porque você sim. está, dependendo de que ramo da arquitetura você está, ou na verdade qualquer um, você sempre tem que lidar com o passado Sim. para saber como é que constrói, ou estilos de estilos arquitetônicos. Vai ter a história, vai ter o desenho e vai ter modelagem. Sim. Então, as três coisas. Mas não tinha ninguém que você conhecia que fazia arquitetura? Ninguém te influenciou? Pô, aí, meu irmão, ele é 3 anos mais velho, ele começou a fazer arquitetura, né? Então, eu não conversava muito sobre a vida de faculdade dele, mas tinha um movimento de amigos que levavam uma maquete. Aí, às vezes aparecia um livro ou um disco do Pink Floyd, sabe? Tipo, tinha um ecossistema arquitetônico que por tabela batia lá em casa. Sim. E aí, aos pouquinhos, eu ia pegando uma coisa ou outra e vendo, assim, né? Que legal. Mas você lembra de algum... Nesse tempo de criança e adolescência, você já se encantar por prédios, por casas, por estilos? Sim. Porque ali em Salvador, para quem não é de Salvador, ela é uma cidade muito rica arquitetonicamente falando. Tem muitos estilos,
dependendo de que bairro você vai, dependendo se tem ilhas em volta, você vai pegar estilo desde casas, de prédio, é muita coisa ali que você... É muita coisa histórica, de prédios históricos, que ainda é preservado lá. E você lembra de ter esse sentimento? Eu acho que o sentimento assim de talvez prédios ou mais antigos ou mais modernos, contemporâneos, que chamavam a atenção, né? Tinha uns prédios de estrutura metálica vermelha que eram super interessantes. No centro administrativo de Salvador tem um prédio até hoje totalmente de concreto que parece uma balança, assim, e ele chama muito atenção. Mas é um tipo de impacto de criança, de sei lá, de você ver o prédio e falar, pô, aquilo parece um Transformer, sabe? Uma coisa assim, mas Salvador tem isso, sei lá, ou como alguém que pode morar em Brasília, né? Que deve Sim. ter um peso diferente, né? Sim, verdade. Com certeza. Mas eu faço essa pergunta porque às vezes tem gente que olha e fala, normal, né? É um prédio. Diferente. Às vezes, dependendo de coisas que a gente trabalha quando adulto, a gente, quando vai olhar para trás, a gente fala, nossa, eu já achava muito legal a casa, eu já achava muito legal como era feita a comida, né? Alguém que vai para o ramo da confeitaria ou da cozinha, ou como foi feito, como foi gravado isso para o rumo de quem faz conteúdo, entendeu? Sim. Já pensar como cultiva a planta, sabe? Às vezes é esse desembocado adulto que trabalha com alguma coisa, às vezes é uma paixão de criança que às vezes a gente nem para pensar, mas a gente já olha e fala assim, nossa, ou aqueles depoimentos, você já mexia com roupa desde criança e hoje você trabalha com coisa de moda e tudo mais, entendeu? Você lembra de olhar e se encantar, ou esse encantamento veio depois? Eu acho que quem me ensinou a olhar foi a faculdade, assim, e entender que não, isso é arquitetura, porque até então, né, é uma grande sopa, assim, né? Você não está muito... Antes da faculdade, o que eu gostava muito era desses temas, assim, de pintura, da história da arte, o 3D Studio. Eu gostava dessa coisa, talvez, da imagem em diversas plataformas. Sei lá, tô chutando, sim. né? Mas eu acho que na faculdade isso ficou claro, assim, por A mais B. Tanto é que as matérias que eu mais gostava na faculdade era a história da arquitetura, 1, 2, 3, né? A parte de desenho eu adorava, assim. Algumas matérias de exatas eu era terrível, não tive que me esforçar muito para resolver, mas essa construção mesmo foi pela faculdade. E aí eu descobri em Salvador o trabalho de Lina Bobardi lá, né? O Solar do Ião, o Coati, e o trabalho do João Filgueiras Lima, o Lelé, que também foi outro arquiteto, assim, que quando eu caí a ficha do que ele fazia era surreal. E a presença dele em Salvador é muito importante, porque ele foi para lá, chamado pelo prefeito, então tem todo um pensamento de cidade e de novo centro administrativo que ele contribuiu muito, né? Mas essas fichas só foram caindo lá. E aí, isso que você fala de coisas que a gente não larga a mão, por algum motivo a foto entrou, porque na faculdade tinha um grupo que saía para fazer croquis dos prédios. Croquis é o desenhinho. O desenhinho. Que o pessoal faz. Né? E aí tem um pessoal que vai só no nanquim, no lápis ou vai na aquarela. Né? São os trabalhos lindos, assim, que até tem um grupo... Que tinha muito a ver com você. Porque você Sim, gostava... Eu gostava do desenho, de pintura e tudo mais. Então, Sim. Teoricamente, ali seria o... Ali era que eu deveria bater a porta, mas eu não bati, né? E aí tinha a parte da foto, um pessoal que gostava da foto. E aí apareceu essa Zenit 122, comecei a colocar filme e eu ia muito no Solar do Ião, que é um projeto que a Lina restaurou em Salvador, né, na Avenida Contorno. E eu ia lá sempre, assim, era um lugar que eu ia pro pôr do sol, que tinha cinema, que tinha exposição, e eu levava a câmera.
Então, quando eu resolvi usar a câmera influenciado pelo 3D Studio, eu comecei a, no tempo livre, fotografar arquitetura. Aí eu ia no Pelourinho, ia no Solar do Inhão, ia nas obras do Lelé, né? Porque caiu a ficha da importância dessas pessoas na cidade. Assim, oh, meu Deus, essa cidade está cheia de arquitetura maravilhosa. E aí... E diferentes. E diferente. E aí eu estava lá, mas eu não fazia ideia do que eu estava fazendo com a câmera. Assim, eu lembro que a primeira vez que eu botei um filme preto e branco na câmera, que eu vi a revelação do filme, assim, eu fiquei alucinado, assim. E é um momento legal também, porque começaram a ter as viagens. A primeira vez que eu saí de Salvador foi no início da faculdade. Então, sei lá, eu fui para o Rio de Janeiro, fui para Curitiba, vim para São Paulo. E aí eu comecei a usar a câmera também para ajudar a desvendar esses lugares. Né? Como é que era o seu bairro? Qual que era o bairro lá? Federação. 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 Como é que ele era? Ou os bairros em volta? Ele era perto do centro? Ele era mais afastado? Federação é perto do centro. Sei lá, estou considerando o centro Campo Grande, Pelourinho, Comércio, esse pedaço. Graça, Campo Grande, Pelourinho, Comércio. Federação está próximo do Rio Vermelho, Ondina e Barra. Está no centro, digamos assim. Mas é um bairro que, assim... Que não é... Ele não é da praia. Não, ele não está coladinho na praia. Mas, assim, se eu caminhar 15 minutos, eu chego numa praia. Sim. Né? Mas ele não é aquela arquitetura de beira de praia, ou não é aquelas casas ou prédios que é na avenida da praia, não. Né? Ele é um pouquinho mais para dentro, né? Eu chutaria que ele é uma coisa mais Perdizes, Pompeia, ladeiras e casinhas. Sim. Talvez uma coisa assim. Então, ladeiras e casinhas ali, né? Sem prédio, sem muita coisa grande lá. Por ser um bairro com a topografia mais alta, todas as antenas de televisão ficam lá. Né? Então, tem essa referência das antenas, mas não tem necessariamente nada muito... Tem a faculdade de arquitetura próxima, bem próxima. Que aí é um prédião grandão. Que é super bonito e tal. Do Diógenes Rebouças, que é um arquiteto super importante lá, assim, né? Mas de destaques arquitetônicos assim próximos não tem tantos. Não tinha. Mas era com cara de bairro mesmo. Era cara de bairro. Carinha de bairro, casinha, né? Casinha feita pelos moradores. Pelos moradores também, né? Tem uma comunidade. A mãe menininha do Cantuá tá perto ali, tem uma comunidade perto também. Então, em poucos metros você vê uma mudança social muito grande, assim, né? Tem um contraste grande, assim. Você tem... A mudança social também muda a arquitetura, né? Muito. Né? Muda se a casa... Quando eu falo casa feita pelos moradores, porque tem muito disso em São Paulo, né? Dependendo onde as pessoas moram, pode ser que tudo tenha sido feito por construtora ou um bairro planejado igual Brasília. O plano piloto, é claro, né? Porque tem as coisas em volta, mas assim, plano piloto não tem o morador que construiu a casa, né? Ali foi tudo planejado para ser daquele jeito. Sim. Quando você tem uma cidade que não tem isso, é o próprio morador. Vai ali, tá demarcado ali, ele vai subindo a casa do jeito que ele acha mais interessante, vai comprando, aí compra, aí falta, aí passa mais 5, 10 anos sem reformar, volta a reformar, vai fazendo. Sim. E aí você vai criando um estilo único. É mais nesse sentido. De uma arquitetura de trabalho arquitetura próprio. sem arquiteto. Isso, arquitetura sem arquiteto. Isso mesmo. Mas uma coisa que você falou da arquitetura que eu achei interessante, que assim, ela tá numa divisão muito entre exatas e não sei se humanas é o termo, mas assim, ela tem um pouco de arte, ela tem um pouco de urbanização. Sim. E ela tem a parte matemática. Tem a parte matemática, sim, verdade. Que você foi enganado. Chegou lá e falou assim,
Ah, vou só desenhar aqui, vou Aham, só ver na hora que fala, eita, tem um monte de cálculo para fazer. aham, exatamente. Tem uns cálculos para fazer mesmo. Porque você precisa ter uma interface onde aquilo minimamente vai ficar de pé, né? Você Sim, não, assim, você pode calcular um prédio enquanto arquiteto? Pode, né? Mas o engenheiro vai saber sim, fazer isso com muito mais desenvoltura. Mas o básico você precisa sim. calcular e tem que rebater na matemática, né? Sim, então muitos estudantes de arquitetura foram enganados. É, Chegaram sim. lá achando, nossa, não vai ter matemática. Ixi, É, tem uma tem, carga boa de tem uma carga matemática. muito de matemática. Eu Tem. preciso pelo menos fazer o básico para a casa Aham. ficar paradinha. Exato, exatamente. Quando você começou a fazer a arquitetura lá em Salvador, qual foi a estrutura de lá que você mais gostou? De um projeto Isso, assim. de você olhar assim alguma coisa que tinha na cidade que você fala assim, nossa, isso daqui é muito bom ah, por criatividade do arquiteto, por gosto pessoal, gosto dessas formas e tudo mais. Você lembra de alguma área ali, algum prédio ou algum bairro que tenha te chamado a atenção? Eu, eu lembro que, assim, tem alguns exemplos, né? Sei lá, o Teatro Castro Alves, por exemplo, é um projeto que, da rua, quando você vê, ele é muito sutil. Mas os fundos dele e o que ele cria de espaço, né, para abarcar um teatro com um padrão internacional, para abarcar uma série de salas, né, um auditório, uma concha acústica, a maneira como ele se resolve na cidade e enquanto arquitetura é genial, assim. E um outro projeto que é mais singelo são as passarelas, as primeiras passarelas que o João Filgueiras Lima, o Lelé, desenvolveu. Que ele desenvolvia os projetos no mínimo necessário da estrutura. Então ele calculava muita matemática, ele calculava aquilo de uma maneira excepcional para que, ok, eu vou fazer uma estrutura metálica que vai vencer um vão gigantesco e eu vou colocar, sei lá, argamassa armada, vou colocar uma cobertura metálica, sei lá, ele vai resolver aquilo tudo com o mínimo e aquilo vai suportar a passagem de muitas pessoas e vai resolver um problema urbano que é avenidas e pessoas querendo atravessar a rua, né? Então ele, assim, é sutil, mas muito efetivo, assim, e um uso muito racional dos materiais, né? Então essas coisas quando eu fui entendendo o valor delas, né, tipo, eu ficava surpreso. E até hoje eu fico surpreso, assim. Você olhar um projeto, para quem não é da arquitetura, tem que imaginar assim, quando você faz qualquer estrutura, você tem que imaginar que ela tem que ter uma base e que aquilo não vai cair com as coisas que você vai construir em cima, ou com as coisas que vão passar em cima, ou qualquer peso que estiver acima dela. Às vezes você faz o projeto em cima primeiro, e aí depois você tem que pensar numa base que consiga sustentar tudo aquilo que está em cima. Você fazer um projeto onde como é que eu faço a estrutura funcionar com o mínimo possível, para eu não precisar colocar uma viga desnecessária, um Exato. material que eu vou ter que colocar junto para gerar força, para aguentar. É um negócio que tem que ter uma visão, porque ele também não estava fazendo só por gosto, né? Não é que ele, sei lá, quando você faz imagina que você está fazendo uma casa para um cara que te pagou, casa no sítio dele, um exemplo. Beleza, você pode fazer de qualquer jeito. De qualquer jeito no quesito de criatividade, né? Você pode ir ali porque se o cara fala assim, eu quero que essa ponta seja triangular, mas aquele espaço vai ficar meio sem função, né? Mas vai ficar lindo. Agora, você imaginar, você tem uma avenida, aí precisa criar uma passarela, e o cara faz com uma criatividade e mostrar assim, eu consigo fazer com criatividade, eu consigo resolver o problema e eu consigo fazer de um jeito que gasta
o mínimo possível de material e eu dou conta que aquilo vai aguentar Que vai. o peso, a vibração do chão que vai gerar nos projetos. Isso é realmente... E isso totalmente público, porque é uma passarela, né? Isso. Você tem um rebatimento público completo, assim, é o uso de todas as pessoas. Sim, né? e é mais forte ainda, porque assim, como tá ali e vai ser usado diariamente, Sim. aquilo tá ali para receber porrada. Tá. Muita porrada, porque tá ali. Vai passar gente, aí passa ônibus embaixo tremendo o chão, e aí vai ter hora que vai passar uma pessoa, vai ter hora que vai passar 100 pessoas. Então tem que estar ali, vai chover, vai fazer frio, Salvador vai fazer chove calor. muito. Exato. Vai fazer tudo lá. Sei lá, outro projeto impressionante foi a prefeitura lá no Pelourinho, que era uma prefeitura temporária, e ele não só calculou isso tudo, mas assim, a montagem da prefeitura demorou 14 dias. Era toda de estrutura metálica, ele chegou lá, a equipe montou e pronto. Então, assim, todo esse processo, né, tipo, material, equipe que vai montar, né, durabilidade e, num futuro, a equipe que vai desmontar, tudo isso tem que ser pensado da maneira mais racional possível, né? Sim. Então, esses projetos, assim, eu ficava alucinado, assim, ficava louco. Lá em Salvador, tem alguma arquitetura que é mais presente? Uma arquitetura mais presente. Isso, algum estilo, alguma coisa que foi influenciando a arquitetura de Salvador? Bem, eu acho que assim, a implantação portuguesa, né, a arquitetura portuguesa desse primeiro momento é muito forte, né, na região do centro histórico, digamos assim. Tem essa arquitetura italiana, né, que é uma história legal depois para a gente poder conversar, que é um trabalho do Instituto Italiano de Cultura do Rio de Janeiro, que eles mapearam a influência de construtores italianos em Salvador no início do século, que foram chamados para projetar os casarões da época. Né? Teve esse período também. E depois você tem também um momento do modernismo acontecendo na cidade, como aconteceu aqui em São Paulo, né, o Belo Horizonte, teve um modernismo lá também. Né? Então eu acho que talvez sejam momentos muito específicos e muito simbólicos. É claro que a gente conhece mais Salvador por essa leitura da influência portuguesa, né, lá na cidade. Mas tem alguns estilos que vieram depois que também estão meio que pulverizados na cidade, mas que são muito importantes. O Teatro Castro Alves é modernista, né? Então você tem uns recortes legais. Assim. É uma cidade muito rica de estilos arquitetônicos, digamos assim. Né? Não, uma cidade muito rica em imagem. Muito. Né? De você olhar e se impressionar com... Porque a arquitetura... os estilos, dependendo, ele é muito de te pegar, né? De você olhar e aquilo te impressionar. Existe um toque existe um toque de pintura na arquitetura. Existem até arquitetos que não, só precisa fazer um negócio funcional, sem beleza... ou a beleza mínima, mas o negócio precisa funcionar. Mas você vê muito antigamente que tinha muitos prédios que eram cheios de floreios. Sim. Sem uma necessidade prática, era só para aquilo ficar bonito. Era uma coisa... Eu não sei se era uma... Porque a briga empresarial antigamente era de reis, né? Era um rei, era potências querendo fazer um negócio mais bonito do que outros países, né? Sim. E Salvador tem muito disso, né? Tem muita coisa bela, só de ver, você já se impressiona com a cobertura ali da casa, do prédio, das coisas serem feitas, né? Sim. E de ter muitos pensamentos de urbanismo, de arquitetura, né, em trechos da cidade que ficam muito
fortes, né? E essa coisa dos reis que você falou, quando a família imperial fugiu de Portugal por causa de Napoleão e parou em Salvador, uma das reformas que foram feitas em alguns... Olha a cenografia. No percurso que a família imperial ia passar na cidade, eles pegaram a fachada das casas e deram um tapa. Colocaram mais adornos, Sim. deixaram as casas mais de acordo com o estilo da época, Sim. né? Então, assim, é muito impressionante também como essa construção tem muitos viés, né? E é uma coisa que é política, né? Sim. E é precisa, assim, né? Tem um intuito muito forte, né? Sim. Né? Tem que demarcar algum território, assim. Você tem que mostrar da onde veio, do que é, de quem é, né? Eu não sei se hoje em dia é assim, mas tem muita coisa que você bate o olho e sabe de quem que era o arquiteto, de que época que era, Sim. porque era muito característico, Sim. né? Então é uma coisa muito interessante. O rei vai passando, então vamos. Olha, eles gostam disso daqui, então vamos colocar, vamos dar uma limpada nessa fachada, colocar umas estátuas, alguma coisa aqui, porque é disso que ele gosta. É impressionante isso. Quando você começou a fotografar, Tá. foi essa fotografia com essa máquina do seu pai. Uhum. E aí fotografou, testou com preto e branco, testou com filme colorido. Sim. Ali você já fotografava e já sentia algum amor pela fotografia? Ou ainda era uma coisa... legal, estou fazendo aqui, mas a minha paixão ainda é a modelagem do 3D. Eu acho que, assim, essa ficha só caiu alguns anos depois, mas quando eu paro para pensar, era muito evidente que era o que eu gostava de fazer no meu tempo livre. E aí isso é uma coisa que é legal, assim, né? Ficar atento ao que você faz no tempo livre com alguma coisa como essa, assim, né? Porque no meu tempo livre era uma mão de obra. Eu tenho que procurar filme, eu tenho que colocar o filme, tenho que sair num dia legal, chamar um amigo para virar modelo ou não, ou fotografar só arquitetura, depois ter que revelar. Tanto é que depois eu fui para o digital, né? Mas era uma coisa que eu gostava muito de fazer. E teve um certo rebatimento quando eu vim para São Paulo. Porque eu vim para cá, para São Paulo, para trabalhar num escritório de arquitetura, com projeto e com acompanhamento de obra, que são coisas que eu adoro até hoje, assim, né? Mas quando eu vim para cá, já formado, o ArcDaily, que é um site de arquitetura, entrou em contato porque eles tinham visto no meu Instagram, 2012, 2013, umas fotos que eu tinha feito do Solar do Unhão, da Lina. E aí foi que essas fichas começaram a cair um pouco, assim, existe esse universo da foto de arquitetura, assim, sabe? Sim. Aí eu comecei a ficar atento e aí comecei a ficar obcecado no ramo da foto de arquitetura. Mas na faculdade e recém-formado, a minha viagem era sair para fotografar. E se eu fosse resumir, no meu HD tinha mais foto de prédio do que de amigo e de pessoa. Era isso. Levava a câmera pros passeios, né? E tinha pouca foto do Os amigo, amigos mas... todos arrumados lá, tipo, vamos ver um show. Eu ia muito pra shows, assim. Eu saí do Iron Maiden, fui pro Radiohead. Os Smiths não dava mais pra ver, mas era viciado Caetano, Flame Lips, Rush. Eu era totalmente viciado nessas bandas. E aí eu saía muito pra ver show dessas bandas. E sei lá, ia ver um show no Rio de Janeiro, fui ver um show do Flame Lips no Rio de Janeiro de 2005. Aí quando terminou o show, no dia seguinte eu fui para Niterói para fotografar o museu do Oscar Niemeyer lá, em Niterói, né, que parece uma flor, assim. Então, esse foi o meu período com a câmera na faculdade. E aí, você comprou rápido a digital? Eu comprei porque já naquela época já era inviável lidar com tanta foto e revelar, né, essa coisa toda, assim. Aí deixa eu ir pro digital de uma vez por todas, até para me ajudar num cadastro, sei lá, estou num estágio e eu preciso fazer o cadastro de uma casa, eu fotografo a casa, né, então tudo isso já estava
começando a fazer mais sentido ter o digital pela versatilidade e por ser mais barato mesmo, né? Sim. Nessa época você ainda não estava na fotografia. Não, nem um pouco. Eu Né? só entrei conscientemente na foto em 2014. Aqui em São Paulo Aqui já, em São porque você veio Paulo. fazer o Um projeto. ano depois de São Paulo, porque o Arquidaily chamou para publicar Sim, as para fotos fazer. do Solar do Inhão. Uhum, Né? Aí eu... Tá, existe esse universo. sim. Né? É, e é interessante, porque você estava ali no. Você não tinha. Era o seu tempo livre, né? Era o Era seu o meu tempo hobby. livre. Não era exatamente onde você queria chegar. Não, não. E aí eu saía muito com André Souza, que também é fotógrafo e arquiteto, mora lá em Salvador, amigão. E a gente às vezes saía para fazer vídeo de arquitetura. Aí eu fiz vídeo da faculdade de arquitetura. A gente foi na Chesf, que era um outro projeto, um projeto todo de tijolinho do Assis Reis, na Paralela, lá em Salvador. Aí a gente fez vídeo também. Então, as coisas foram acontecendo meio que aos poucos, assim, né? De cair essas fichas do que eu podia fazer com a câmera, né? E aí, por exemplo, ir para a Chesf, eu queria muito ir há muito tempo, porque é um projeto, uma das pérolas do modernismo de Salvador, né? Mas eu não conseguia. Então, assim, a maneira que eu consegui entrar na Chesf foi, gente, eu estou desenvolvendo um vídeo de arquitetura e eu gostaria muito de poder estar uma tarde no Chesf com um amigo para a gente gravar. E eles, claro, por favor, venham cá. Me mostraram as plantas originais. Era de chorar, que eram umas plantas lindíssimas, assim, os desenhos incríveis. E aí, essas fichas vão caindo aos poucos, assim, sabe? De principalmente acesso, porque o tipo de foto de arquitetura demanda que você se desloque para Onde tá? onde está. A obra não vai sair de onde ela está. Isso. Você não consegue Né? pagar. Vai no meu estúdio. Vai lá no meu estúdio que eu vou controlar aqui. Ainda tem? Você não controla a luz, você não controla o lugar, Isso, não porque controla nada. é o que tá lá. É o que Na tá maioria lá. das vezes é o que tá lá. Para você fazer alguma coisa com iluminação é muito difícil. É. Muito difícil. Ou é muito trabalhoso quando você está num local Sim. que não tem muita luz. Sim. E aí você vai fazer com algum flash, aí você tem que disparar muitas vezes o flash em locais diferentes para depois montar ela no Photoshop ali ou no Lightroom. Realmente, ela é... Ó, vamos no dia de sol, tá tudo certo, tá bom, então vamos aproveitar. Exatamente. Que legal. Como é que foi sair de Salvador e vir para São Paulo? Ou você já viajava bastante? Na faculdade eu comecei... Minha adolescência foi muito em casa, eu não saía muito, eu era muito nerd do casulo. E na faculdade foi quando eu comecei a viajar mais, assim, né? A partir de 2004, 2005. Né? Tinha desculpa de viajar por causa de visitar arquitetura e de show também, né? Que eu adoro, assim. Mas você ia e voltava. Ia e voltava. Não era uma coisa de você passar um mês, uma semana. Não. Eu desde sempre tenho muitos amigos aqui em Salvador, né? O pessoal que sai de Salvador que vem para São Paulo. E eu vim para cá umas 2 vezes antes de morar aqui. Sim. Né? Mas foi para participar de Bienal de Arquitetura, que expõe trabalho. Sim. Ou vai ter Que show. normalmente é um final de semana e aí volta. Para ver show e para ver coisa de arquitetura, né? O motivo que eu vim para cá. E como foi vir para São Paulo? Porque é uma cidade muito diferente de Salvador? Eu acho que é muito diferente, assim, né? Em todos os aspectos, né? Eu acho que sim. Mas eu acho que em Salvador, pelo menos essa é a desculpa que eu dou para mim mesmo, a faculdade de arquitetura me ensinou a gostar de um tipo de arquitetura que é mais produzida em São Paulo. Porque a arquitetura, esse tipo de arquitetura demanda mais grana, demanda mais cultura arquitetônica, demanda um monte de coisa. E em Salvador esse fôlego é sempre muito mais baixo, assim, para você fazer uma super arquitetura de cabo a rabo, que era o que eu estava curtindo na época, né? Então, eu me formei lá,
trabalhei em alguns escritórios lá, só que eu vi que a coisa não ia muito para frente no sentido de fôlego, porque é uma cidade mais difícil. Sim. É uma isso que você falou, né, de fazer uma arquitetura com criatividade, mas com restrição, é uma coisa que em Salvador é muito forte. Lá não é o Minecraft, assim, sabe? Você vai ter você vai ter restrição de material, de escopo, de mão de obra, né? E fazer uma coisa boa lá demanda uma energia gigantesca de todas as partes, Sim. né? E aí eu comecei a fazer essas somas de sei lá, aleatórias do que eu achava que fazia sentido. E aí eu resolvi ficar de olho nas coisas que estavam acontecendo aqui de vaga de escritório de arquitetura. Um amigo que já trabalhava aqui, um dia me avisou, justamente quando eu estava de saco cheio lá, de não aguento mais, não vai para frente. Aí ele falou, cara, tem uma oportunidade em um escritório para fazer justamente o que você faz, que é mexer com Revit, que eu já estava no Revit, no ArchiCAD, mexer com Revit e 3D. Você quer fazer uma entrevista? Aí eu falei, pô, eu topo, super topo. Uhum. Aí eu vim em março de 2013, fiz a entrevista, em abril de 2013 eu já estava aqui. Eu me mudei em 20 dias depois da entrevista. Deu super certo. Deu super certo, assim, porque a mudança de cidade em si... Isso não te assustava? Não me assustava. Para mim foi muito tranquilo, assim. Acho que porque eu já tinha uma rede de amigos aqui. Sim. Então eu não me sentia tão alienígena no lugar, assim, né? Sim. Mas é porque, assim, Salvador é uma cidade grande, mas São Paulo é aquela... É muito grande que, às vezes, essa grandeza te esmaga. Uhum. Tudo é muito distante, tudo é muito mais caro do que outras cidades. Você tem bastante coisa para fazer, bastante oportunidades, mas você paga um preço enorme. Sim. Né? Apesar de você ter falado que na adolescência não ficava muito em casa, então, consequentemente, você não era da praia. Não pegava a praia todo dia. Não. Mas aqui em São Paulo, em Salvador, você tinha muitas paisagens em pouco tempo. Né? Você conseguia ir para a praia, você conseguia ir para o concreto. Se você quisesse ir para um lugar que talvez tivesse mais mato, você conseguiria ir. Aqui em São Paulo, você não tem isso não tem. muito fácil. Não tem. É sempre distâncias muito longas, né? A gente fazia o Canon College no Brasil inteiro e às vezes as pessoas falavam assim, eu moro longe daqui. Aí, quanto tempo? Uma meia hora. Aí eu demoro 1h20 para eu chegar no meu serviço todo dia. Então, para mim, meia hora é do lado. É do lado. E esse tipo de sensação, você estava querendo, sabe? Tipo, vou para São Paulo porque lá tudo é muito grande, tudo. Ou isso daqui te deu um pouco de medo? Essa coisa das distâncias, dessas dificuldades sei lá, São Paulo você não consegue ver o horizonte, né? Coisas que mudam um pouco sua frequência, né? Aqui não tem tanto. Eu lembro que o primeiro ano eu passei direto. Eu me mudei em abril de 2013 e eu fiquei até o início de 2014 direto aqui, porque era um bairro novo, era um trabalho novo, eram pessoas novas. Sim. Então, para eu entender a dinâmica, eu tinha que estar 100% naquilo, assim, né? Eu lembro que a primeira vez que eu viajei, eu tinha ido para Porto Alegre. E quando eu pousei e saí do avião, o silêncio já me pacificou, assim, sabe? Tipo, zerou. Sim. Aí eu andei mais um pouco, poxa, não tem tantas pessoas na rua. Aí eu andei mais um pouco, poxa, tem vegetação. E aí eu percebi que aquilo me dava uma zerada, assim, sabe? De você estar... Porque São Paulo, você quer isso? Então vai. Você vai ter aquilo, você vai ter trabalho, beleza. Você vai ter um monte de atividades e você vai ter. Mas se você não souber pausar,
a cidade vira um rolo compressor e passa por cima de você, assim, Isso aí. totalmente. Para mim, o que funcionou foi ter essa pequena pausa que pode ser ir, sei lá, no jardim, pisar na grama e já voltar, que eu dou uma zerada, assim. Mas o primeiro ano, eu só senti o peso do primeiro ano quando eu viajei e eu vi que é uma cidade que tem tantos estímulos, é tanto som, é tanta imagem, é tanta coisa que você não tem como São ficar tantas hiperestimulado. opções. Pois é. Então, eu funciono assim. Pra mim, funciona bem. Quando eu consigo pausar um pouco, cara, 2 dias, pum, pum, já voltei, já tô bem, assim. 2 dias vi que eu consigo escapar dessa loucura. É meio assim, a porta de saída tá ali, tá aberta. Então, quando eu quiser, eu sei que eu posso sair, né? Porque realmente São Paulo é um negócio. Sim. Ela tem muita coisa, ela te oferece muita coisa, mas ela cobra um preço. Cobra um preço De total. você, que nem eu falei, quando eu falei 1h30 não é brincadeira, não. As pessoas demoram 1h30, 2 horas todo dia para ir pro trabalho. Sim, sim. E é normal, não é tipo, normal. ninguém acha. Todo mundo, tá. E assim, na prática, se você pega Salvador na mesma escala e coloca em cima de São Paulo, é um bairro e meio, assim, é uma outra, geograficamente, é uma outra história. A gente fez bastante curso lá em Salvador, tanto no centro quanto no Rio Vermelho ali. Mas sim, cara, você pega um táxi, 40 minutos, 50 minutos, você tá na praia. Exato. Entendeu? Aqui em São Paulo, não. Ou, sabe, você tá num bairro que tá muito próximo à praia. Ou você tá num bairro que você tem um estilo de cara de bairro mesmo, sem ter cara de cidade, que você consegue ver o céu, que você consegue ver o horizonte. Muito fácil. Muito fácil. Aqui não. Aqui você tá toda hora em volta de concreto, quase que o tempo inteiro. E assim, você poder sair, fugir e ver uma flor ou ver o pôr do sol, não é por causa da poesia dessas coisas, mas é para tirar o excesso de importância do seu cotidiano, que é muita coisa, sabe? Tipo, então, tira um pouco da sua importância no planeta Terra, olhe para uma flor e volte para a sua parada. Você gosta disso? Tá tudo certo. Depois volta pro seu asfalto. Volte pro seu asfalto. Isso é maravilhoso. E isso é uma coisa que São Paulo, ela não relativiza, às vezes, essas coisas que são importantes. Assim, pelo menos para mim, são muito importantes. Mas, por outro lado, o tipo de arquitetura que eu queria ter e ver tá aqui, e depois a fotografia tá aqui também. Sim. Que tipo de arquitetura você queria ver aqui? Pois era essa arquitetura, sei lá, de escritórios como o Brasil Arquitetura, o Nietzsche, depois o Márcio Kogan, tipo, esses escritórios que eu via que pegavam uma herança modernista brasileira que era muito especial, né, de Brasília, de Oscar, Lelé, Lúcio Costa, depois a Lina, e pegavam essa tradição e davam uma continuidade, né? Então, são escritórios que, na faculdade, eu ia para a biblioteca e via as revistas, que era o Nelson Con, que fotografava, e era muito impressionante, assim. Então, isso me deu muito combustível para poder fazer esse movimento todo, né? O que é uma arquitetura modernista? É a arquitetura, digamos assim, do pós-guerra. Depois da Primeira e Segunda Guerra Mundial, o fazer arquitetura... Sim. Mas visualmente? Visualmente, é uma arquitetura sem tantos adornos nas fachadas, com painéis de vidro, geralmente, tem mais transparência, as linhas são mais minimalistas, você tem uma cobertura de concreto, que é uma laje, pode ser uma laje. Você tem as ripinhas de madeira. Aqui no Brasil, o uso do cobogó foi muito utilizado, que é um elemento vazado nas fachadas, né? Então, essa série de elementos que vieram desse pós-guerra aí, precisamos construir de maneira mais racional, essa é a solução que eles encontraram, veio para o Brasil por esses super arquitetos, o Mies van der Rohe,
o Frank Lloyd Wright, né? O Corbusier, que teve muita influência aqui, veio por esses arquitetos para cá, e os arquitetos brasileiros depuraram e fizeram uma coisa com as nossas características. Sim. Mas são linhas mais sóbrias. São meus mais sóbrios. Sóbrias. Porque vamos imaginar. Produção, se quiser, pega o notebook e pega o microfone. É só você imaginar, pós-guerra, você sempre tem escassez. Né? Acaba tudo, né? Porque a guerra é voltada para ela mesma. Então, você gasta todos os seus recursos de construção, de metal, de todos, para tentar construir máquina de guerra, né? Para construir bala, máquina de guerra, qualquer coisa. Então, na hora que volta disso, aí você já tem escassez no mundo de material. E aí você imagina uma arquitetura antiga que tem cheio de enfeites. Olha, não dá para fazer os enfeites. Vamos fazer do jeito mais simples que dá aqui e mexer com a criatividade de quem vai fazer. Porque, a gente não tem. Não tem material para fazer. Pode ser que, dependendo do estado do pós-guerra, não tenha nem mão de obra qualificada para fazer. Sim. Então, você vai ter que fazer de um jeito que seja simples para as pessoas que vão executar, que não é aquela mão de obra qualificada, porque a guerra deu uma esmagada em todo mundo. E, ao mesmo tempo, em grande quantidade. E em grande quantidade, porque a guerra destruiu muita coisa e você precisa voltar a fazer as coisas. E aí você tem um boom sempre pós-guerra, que é de gente gerando filho. Então a população vai crescer. Sim. E aí você vai ter coisas crescendo na cidade o tempo inteiro. Sim. Então esse modernismo vem para deixar as coisas mais sóbrias e deixar a imagem da cidade ficar um pouco mais quadrada, talvez. Eu acho que sim, né? Mais quadrado, mais vidro, mais concreto. Um pouco mais verticalizada também, né? Mais alto. Né? E são dois problemas grandes, porque você tem que construir com métodos eficientes e de uma maneira rápida, né? Sim. Ninguém vai esperar uma década... 40 anos. 40 anos para ter a casa que foi destruída por uma bomba, né? Sim, sim. Né? Então... E é interessante porque uma influência grande veio de um movimento que aí já é uma outra viagem, né? Os Estados Unidos, final da Segunda Guerra, a grana toda foi para lá, eles começaram a desenvolver os case study houses, que são casas feitas com materiais de ponta, né? Estrutura metálica, o concreto, né? Painel de vidro, né? Muita transparência e tudo muito delgado. Chamaram grandes arquitetos para fazer esses trabalhos e, assim, eles entregaram uma coisa que funcionava, né? Que essas demandas todas eram cumpridas e que você podia ter um tipo de arquitetura que dialogasse com esse novo momento. Sim, assim. sim. Pelo menos nos Estados Unidos era um momento do sonho americano, Sim. do pós-guerra, de uma coisa um pouco Mad Men também logo depois. Sim. Né? Mas tudo isso dialogava com esse momento de esperança do pós-guerra e essas casas precisavam refletir isso também de alguma maneira, né? Sim, que é o que você falou, é matemática, mas também tem estética, tem a expectativa das pessoas, tem muita coisa envolvida. E aí, cara, nesse momento, fotógrafos de arquitetura como o Júlio Schumann e o Ezra Stoller, eles foram a linguagem dessa arquitetura, assim, né? Super importante. Sim. É que, querendo ou não, a produção é só abrir o software lá e colocar no... se não precisar clicar lá em cima, ele já aparece já de cara. Mas a arquitetura, querendo ou não, ela está vendendo alguma coisa, né? Exato. Eu não estou falando... até uma coisa que eu lembrei, assim... quem está ouvindo, mas São Paulo não sofreu guerra e tudo mais.
Mas não importa o país, se o mundo está em guerra, todos os materiais não vêm para o seu país que está pacífico. Né? Ninguém vai trazer a quantidade de ferro que acabou na guerra, porque era tudo usado para fazer munição, era tudo usado para fazer isso. Então não sobrava para... Você tinha que lidar com essa escassez. Com essa escassez de algum jeito. Então, pode ser que o país tenha desenvolvido para um lado de madeira, de concreto, de qualquer coisa, por causa dessas escassez que tem no seu país, ou por causa de guerras e tudo mais. E a quantidade de pessoas que vieram para São Paulo desde o final do século XIX, né? Como é que a cidade abarca tantas pessoas? Como é que se constrói para tanta gente? Constrói para tanta gente, e aquilo... voltando ao raciocínio, o que tem a ver com o que você comentou agora, que é a arquitetura está vendendo um estilo. Não é só a venda da coisa em si. Ela está vendendo um estilo. Quando se faz um viaduto, quando você faz um prédio, uma casa, aquilo está vendendo um estilo de como a pessoa deve olhar aquilo, né? Que tem muito a ver com a fotografia. Que a gente está falando bastante de arquitetura porque é você imaginar a imagem. Exato. É você tá vendo a imagem. Exato. Né? O centro de São Paulo... em São Paulo tem 2 centros, tá? É o Centro Velho e o Centro Novo. O Centro Novo é a Paulista e o ao redor. Paulista tem lá bastante vidro, né? Bastante verticalização, né? Você tem muita coisa lá, concreto e vidro. O Centro Antigo não, ele tem muito prédio antigo, muita estrutura antiga, com carinha gótica, com predinhos baixos. Uma coisa ou outra, claro que vai ter um prédio, alguma coisa ali no meio que é muito mais alto do que a maioria, mas você olha ali, você consegue ter uma viagem no tempo de entender uma praça, e aí você vê o prédio em volta, até os prédios que são grandes, mas tem uma cara de anos 70, 60, né? Que dá uma outra vibe de quem está morando ali, né? E aí isso vem do urbanismo até os bombeiros, né? Porque o urbanismo dessa época, a maioria dos prédios do centro, eles são coladinhos um no outro. Sim. Isso depois não foi mais permitido. Então, só esse destacamento de um prédio do outro, de uma empena na outra, já muda a cidade. Porque a cara da Paulista é diferente nesse sentido da cara dos prédios do centro. Né? Ou então a questão da rota de fuga, das escadarias dos bombeiros, que mudaram as regras também. Então, questões práticas como essa também dão um outro tom. Mas é isso que você está falando, né? A arquitetura também tem que dar um ar das coisas que estão acontecendo, né? Do que está acontecendo naquele momento e de uma certa esperança, assim, né? De uma mudança que é materializada na arquitetura. Ela também carrega um pouco isso, né? O que o Manuel falou, aqui em São Paulo, né, o centro antigo é tudo um colado no outro mesmo. Não tem espaço. Inclusive, prédios para serem revitalizados e transformados em residência não consegue, porque muitos não conseguem, porque assim, não tem saída de incêndio, tem um monte de dificuldades que na época ninguém pensava, porque não era pensado, não era lei, então fazia agora, não, para fazer, gente, não tem como fazer porque não tem uma saída, ou os canos que passam energia e não sei o que estão muito próximos um do outro, não tem como fazer. E o da Paulista, para quem já passou no Paulista, você vai ver, tem uns prédios grandões, mas nenhum é colado no outro, sempre tem um espaço entre um e outro, não tem mais aquele grudadinho, né? Sim. E você pode testar na sua cidade. Olhe, você consegue ver qual bairro é olhando só pelas casas. Né? Isso é bastante interessante. Você pode pegar no seu bairro, você vai conseguir... isso daqui, se o estilo é esse, eu sei que é o bairro X. E se as casinhas são assim, eu sei que é do bairro Y. Se os prédios são assim, eu sei que é do bairro Y. Você também consegue
ver, né? Mas, Manuel, qual que é qual que é a importância de você registrar um prédio, uma casa, uma estrutura? Assim, considerando que quem, na maioria das vezes, me contrata é um escritório de arquitetura, eu acho que seria legal tentar passar o que um escritório de arquitetura espera dessas fotos, né? Porque eu tô ali fotografando de uma forma talvez um pouco mais neutra aquela construção, né, que veio de um projeto, veio de muito desenho, depois veio de uma construção, de uma obra que demora. Quem já passou por reforma ou obra sabe que não é uma coisa óbvia nem feliz, é difícil pra caramba. Então, do primeiro conceito do 3D até o prédio realizado, tem muita coisa envolvida. Então, para o escritório de arquitetura, fotografar nesse momento, digamos, de esplendor do prédio, num dia de sol, com os vidros todos limpos e tudo direitinho, é primeiro criar um registro do momento desse prédio ou dessa casa, que daqui a alguns anos vai mudar, né? Então, assim, esse registro desse movimento inteiro que o escritório fez e realizou é muito importante. Primeiro, para um acervo do escritório. No escritório de arquitetura, desenvolve projetos de escalas muito diferentes. Então, ter isso como um acervo para apresentar para um cliente, para mostrar uma solução de marcenaria, ou uma solução de esquadria, ou de qualquer coisa, é muito importante, né? Mas, além dessa coisa do acervo, a divulgação do projeto é super importante. E na foto de arquitetura você tem duas frentes principais, que é a divulgação nas revistas comerciais, que a gente pode falar, sei lá, no Brasil tinha Arquitetura e Construção, Casa Cláudia, né? E hoje tem Casa Vogue, tem Casa e Jardim, que são revistas para o público leigo. Então, o público leigo que vai abrir e ver aquele projeto pela primeira vez, em poucas imagens tem que entender o projeto. E isso não é uma coisa fácil de se fazer, assim. Você tem que ter um senso de depuração muito claro do que você quer explicar com aquelas fotos. E de equipamento, e do tilt shift, e do momento do dia, e tudo isso, né? Essa é uma frente, a divulgação para possíveis clientes e o público em geral. A outra frente é a divulgação para os pares da arquitetura. Os outros escritórios também veem que esse escritório está tendo uma produção, porque é um respaldo, atinge outras camadas, né, desse diálogo entre os escritórios que estão atuando na cidade. E rebate muitas coisas, vira referência para um estudante que senta na biblioteca para ver uma revista ou vai num site, né? Vira referência para muita coisa, pode virar catálogo de objetos, de móveis. Tem muitas... amplifica para muitos lados a fotografia de arquitetura. Mas eu acho que, principalmente, o ponto principal é a divulgação do êxito de ter feito uma construção como essa, né? Que no Brasil, ainda mais, é super difícil, é complicado, não é fácil. Sim. E você tem também a questão histórica, né? Exatamente. Você está registrando historicamente uma coisa Exatamente. que existiu e que vai existir e que pode se transformar, porque é como você falou, você tem ali a última, você fotografou o esplendor daquela obra. Daqui a um ano o tempo já vai ter castigado. Exato. Mas pode mudar, ou porque o ritmo mudou da cidade, ou porque veio uma moda de estética diferente, então aquilo pode se mudar, ou leis podem mudar. Não pode mais ter vidro na cidade. Exato. Vai ter que tirar todos esses vidros e colocar outro. Sim. Ou pode mudar muita coisa que pode realmente mudar aquele projeto que nasceu assim e que não é mais. Exato. E esse é uma das coisas mais fortes da fotografia, né? Que a fotografia que você faz agora, daqui a 5 anos, ela tem um outro valor, né? E a foto de cidade, a foto de arquitetura, ela está carregada de camadas, né? Você tem camada construtiva, mas você também tem sociologia, né? Você tem tanta coisa, você tem engenharia, você tem geografia, você tem tanta coisa envolvida numa foto e tanta informação. Se a gente trata de foto só como informação, é tão valioso
que só por esse motivo já se justifica você ter um registro, Sim. né, com equipamento específico e com essa linguagem, que a foto de arquitetura tem uma linguagem, uma maneira de fazer que é muito específica, né? Sim. Então, sei lá, por exemplo, Japão, Tóquio. As construções em Tóquio, elas não são pensadas na cidade para durar 200 anos. Daqui a 20 anos, essa vai ser demolida. Então, você tem que pensar o ciclo de vida do seu edifício para o momento que ele vai ser desmontado também. Porque é uma cidade, imagina como ela a energia que tem aquela cidade de gerar coisas, situações, né, e comércio e tanta coisa. Então, olha como em cada cidade isso tem um valor e um peso, né? Sim. Então a foto demarca esse momento, assim. Verdade. Produção? E como que é fazer essas fotos na prática? Tem algo que... Um detalhe importante que às vezes a pessoa não conhece e você procura sempre mostrar. A gente que sabe que é um pouco mais difícil porque não tem um controle total de luz, não é como uma fotografia de estúdio. Na prática, como que funciona para você? Na prática, tem uma coisa que eu acho que é importante ressaltar, que assim, de 10 anos para cá, a relação dos escritórios de arquitetura com a fotografia mudou. Porque antigamente, há 10 anos, as revistas entravam em contato. Aí, por exemplo, se você tivesse feito um projeto com uma parede verde, a revista ia perguntar o que você tinha feito. Aí, acabei de realizar um projeto com a parede verde. Ah, legal, vai entrar na nossa edição de maio sobre paredes verdes. E aí, a revista ia lá, escrevia a pauta, contratava o fotógrafo e publicava. Então, você, escritório de arquitetura, não tinha que se preocupar com essas coisas. Como isso mudou, hoje, a maioria dos clientes que me procuram são escritórios de arquitetura. E eles têm que pensar que fotógrafo contratar, a produção do ambiente que vai ser feita, né? Deixar tudo organizado, porque geralmente os ambientes estão mais bagunçados mesmo, é natural. E onde publicar. Então, uma série de questões que eram das revistas tiveram que ser incorporadas para os escritórios, porque o Instagram é uma grande publicação, é uma grande revista desses escritórios, né? Então, e isso mudou rápido, os escritórios passaram a ter muito mais consciência do tipo de fotógrafo que querem chamar, porque às vezes o fotógrafo trabalha melhor só interiores, ou às vezes o fotógrafo trabalha melhor edifícios de grandes proporções, né? Isso mudou rápido e os escritórios entram em contato já sabendo muito mais o que eles querem. Porque a foto pode virar acervo, mas pode virar também publicação. E as publicações são infinitas. Tem publicação que gosta de pessoas que moram na casa, para dar um estilo de vida. Sim. Tem publicações que preferem a obra pura, sem uma pessoa, sem um cachorrinho, sem nada, né? Então, levantar essa pauta antes da foto é tão importante quanto o dia da foto, porque pode virar um desastre você chegar lá e tá tudo uma bagunça, ou a pauta não tá batendo, né? Fazer esse checklist antes é super importante. E eu acho que ter muitas reuniões antes com o escritório para definir isso tudo ajuda bastante, assim, a entender qual é a pauta. Se são fotos mais gerais, se são fotos mais de detalhes, né? Se é só interiores, se é exteriores e drone também, né? Já tem uma pauta. É legal, é importante ter uma pauta para fazer esse trabalho. Eu acho que sim, porque assim, pode ser um apartamento de 100 metros quadrados ou pode ser um prédio gigantesco, assim, dá trabalho, por situações diferentes. Às vezes pela posição do sol ou pela produção do ambiente, né? E tudo isso leva tempo e esforço de muita gente. Então, ter isso muito alinhadinho, assim, qual o objetivo das fotos, ajuda muito, ajuda bastante. E para você, quando você vai falar, hoje eu vou brincar de foto. Uhum. Você vai também na linha da arquitetura, você tem uma visão diferente, um olhar, uma criatividade assim diferente para fazer as suas fotos, você já... Pois é, eu assim, eu tô quase completando 10 anos de São Paulo, 9 anos de fotografia. Tô quase completando 10 anos. Então, tem alguns projetos que aí já entram na projeto autoral, né? Quando ninguém tá te contratando, você é o seu cliente, né? Então, você tem que gerar a pauta. Tem algumas ideias que eu queria muito desenvolver. Uma delas, duas, na verdade.
Uma é uma relação entre a Fundação Iberê Camargo e o Museu dos Coches. Isso porque uma foi um brasileiro que fez um projeto em Portugal e a outra foi um português que fez um projeto no Brasil, né? Então já tem uma fagulha, um início de conversa. Tem um outro projeto autoral que eu queria tentar desenvolver como livro, são as obras de Lina Bobardi na Bahia, né? Que tem muita coisa lá que ela fez, algumas coisas que estão em estado perfeito, outras estão completamente abandonadas. Então, você já bate na porta de uma relação política com a cidade, né? De descaso e de cuidado ao mesmo tempo, muitas contradições, assim. Esses são 2 projetos que eu queria muito poder dar continuidade, assim. E as fotos autorais de arquitetura entram eu ainda encontro uma certa dificuldade, assim, porque a foto de arquitetura na parede não necessariamente é uma coisa fácil de ser vendida, digamos assim. Tem que fazer muito sentido, né? Então, tem uma galeria aqui em São Paulo, que é a Almeida Prado, que ela tem uma relação com esse modernismo de Brasília, esse momento de Brasília, e as pessoas que vão lá esperam isso. Então, ter uma foto do modernismo de Brasília ou um projeto de Oscar Niemeyer lá dentro faz sentido no contexto do que essas pessoas esperam, né? E dialoga um pouco com as coisas que eu gosto de fotografar no meu tempo livre, assim, que é sair e fotografar arquitetura. Ou seja, tudo arquitetura. Tudo arquitetura, não tem muito jeito, não tem muito para onde correr. Quando a gente fala de pauta, pauta. Qual que é o objetivo da foto? Isso é uma coisa que cai em pauta. Uhum. Se ela tem algum destaque que ela quer passar, esse projeto aqui é que a gente fala que a luz solar entra bastante no apartamento. Uhum. Ou aqui a gente diz que a iluminação ilumina um ambiente inteiro, não tem nenhuma parte escura. Isso faz parte da pauta. Sim, super. Que vai definir como você vai tirar essa fotografia. Exatamente. Às vezes a solução luminotécnica é importante. Então, testar... Por exemplo, aqui a gente tem esses LEDs vermelhos. Uhum. Né? Numa foto desse ambiente, seria muito importante que isso aqui tivesse ligado, né? Para que pudesse ter esse destaque. Então, na foto, eu faço uma foto com a luz natural e uma foto com as luzes acesas. Porque tem toda essa questão depois da reunião, da foto, vem a pós-produção, tratamento de imagem, que para a foto de arquitetura é um pesadelo pequeno, né? Específico. A vida do fotógrafo de arquitetura não se resolve num único clique. Não se resolve num único clique. E não se resolve só na máquina. Não. O que eu puder resolver na lente, e aí por isso que eu uso tanto tilt shift a 17mm, a 24mm da Canon. Tilt shift, para quem não sabe, é aquela lente que você mexe os elementos ópticos dentro dela, fisicamente, tá? Ela vai para cima, para baixo, ou ela inclina ou desinclina, e isso faz com que a grande angular que distorce, deixa tudo arredondado, você consiga enxergar muito e consiga mudar a perspectiva, ao invés de ficar arredondado, ficar mais retinho, como o olho humano está vendo. Né? Exatamente. Do círculo da imagem, aquela história toda. Para a arquitetura, essas lentes são essenciais. Uhum. Né? Para interiores, e um pouco menos, mas para a arquitetura principalmente. Então, assim, o que eu puder resolver no enquadramento com shift, eu resolvo. Mas quando eu volto para casa, eu vou ter bracketing de, no mínimo 3 exposições. Né? Eu vou ter um ambiente mais claro, um ambiente menos e um ambiente mais escuro, para trabalhar em cima, para puxar a informação das partes mais escuras e das partes mais claras. Assim. Então é só vocês pensarem nesse enquadramento geral que vocês estão vendo. Aqui é mais escuro do que o sofá, que é mais escuro do que o fundo, e aí tem essa luz. A luz que está nos iluminando é muito mais forte do que essas luzinhas aqui. Então, dependendo de como você configura a câmera, ela vai pegar lindamente o sofá, vai pegar a poltrona, a gente. Mas aqui não pegou. Ou, às vezes, não pegou essa luzinha, porque essa luzinha é fraquinha, essa vermelhinha aqui. Então,
Precisa de uma outra foto que Sim, deu um grau nessa luzinha. exatamente. Aí, depois, você precisa de uma outra foto que aqui fica bonito. Então, você não dá para resolver, porque assim, eu sempre gosto de falar que na fotografia não tem milagre. Se uma parte está escura e outra clara, vai ficar escuro e claro, e essa é a vida. Mas, Francisco, no seu olho é muito superior à fotografia, tá? Aí tem olho, tem retina, tem cérebro, tem um monte de coisa que fica corrigindo o claro e o escuro para você estar em situações. Por exemplo, atrás do Manuel, lá é muito mais escuro, porque é uma estante. Então tá muito mais escuro lá atrás do que ele aqui na frente, que está recebendo uma luz, né? Basicamente 2 luzes aqui. Então eu consigo. O meu olho consegue brincar com essas 2 exposições. A câmera não. A câmera ou vai expor muito bem ele e o fundo nem tanto. Ou ele vai expor o fundo e ele fica mais escuro. Ou mais claro, no caso. Francisco, como é que resolve isso? Você deixa os 2 iluminados da mesma forma. Só que na vida real não funciona assim. Né? Não tem como você iluminar tudo da mesma forma e deixar todo mundo com a mesma iluminação. Então, você tem que trabalhar com vários cliques Sim. e depois fazendo isso na edição. Exatamente. Você vai trabalhar por camadas. O primeiro pensamento é o HDR, mas o HDR automático não necessariamente é bom. Vai ficar parecendo um filme de ficção científica dos anos 70, né? Não é uma coisa muito legal. Então, assim, essa questão do equilíbrio do claro e do escuro na foto de arquitetura tem que ser sutil, né? E não necessariamente tem que ter um traço autoral ali. Sim. Tem que ter uma leitura meio que universal. Sim. Você pode trabalhar uma ou outra cor, um pouco, deixar o verde um pouco mais amarelo ou mais verde, só para dar um pouco de tom de Sim. quem está fazendo aquela foto, né? Mais quente ou mais fria. Mas você tem que entregar uma foto que qualquer pessoa consiga entender o que é que está acontecendo ali. Sim. E tem muita coisa acontecendo no ambiente para você explicar, né? Além da coisa do claro e escuro, tem rebater as cores, né? Se você tem uma vegetação na varanda, no forro, o forro vai ficar todo verde. Então depois Sim. você tem que pegar o forro e tirar o excesso de verde da árvore que está rebatendo nele. Sim. Para você explicar que não, o arquiteto ali escolheu a cor branca para o forro. Sim. E escolheu a cor cinza para essa parede. Né? Esse verde tá vindo de... tá rebatendo. A parede não é verde. Exato. Né? A parede é branca que Exato. está sendo... tá recebendo essa cor, mas não é. Ao mesmo tempo, você não pode tirar totalmente o verde para ficar um branco de hospital, assim, né? Tem que dosar bem. Então, essa pós-produção da foto de arquitetura demanda um tempo, assim, mesmo, né? E todo um cuidado com que objetivo você quer chegar. Pode ter um pouco mais de contraste? Pode ter menos? Pode. Mas saber encaminhar isso é super importante para essa pauta, né? Fora o foco. Fora o foco, Porque nem sempre você tem muito foco. Sim. Né? Você vai tirar foto tanto de um prédio ou de uma coisa dentro, você não consegue ter um foco total, né? Exato. Você tem que trabalhar isso também. Tem que trabalhar bem. Geralmente, e é um dos debates infinitos da internet, qual é o sweet spot das lentes, né? É um debate infinito que a galera adora, assim. Na 24mm e na 17mm, eu sempre uso o f11. Resolve minha vida, porque é meio que metade da lente, né? Vai até 22, o pessoal faz uns cálculos assim, né? No f11 e f8 funciona bem. Aí eu uso a Canon R5, as lentes que eu uso é a 17 Tilt Shift, que eu só uso o Shift, eu não uso o Tilt. A 24 também o Shift. A 16-35 e a 24-105. Sim. Elas cobrem tudo. E sempre nelas todas eu deixo F11. Né? Se eu preciso de um destaque maior, um primeiro plano e um segundo plano marcado, aí eu mudo. Mas o F11 resolve bem. E aí eu deixo o sofrimento nas discussões de fórum da internet, que não tem um consenso, né? Então, o número é o seguinte. Oba. Para você ter
A melhor abertura é sempre 2 pontos acima ou 2 pontos abaixo. Então, se sua lente abre 2 até 2 pontos acima de 2 é 2,8, 1,4. Então, ela te dá a melhor imagem em 4. Tá? O melhor campo de nitidez. De nitidez. Tá. Do mais próximo até o mais distante. Mesmo, mas em 4 ainda vai ficar o desfoque, né? Mas assim, Tá. Em 2,8 ou 2, se ela chegar a 2, ela não vai te entregar a melhor nitidez. Ela vai te entregar o desfoque, você vai ter o desfoque, vai ser. Você quer trabalhar a melhor nitidez? É 2 pontos para cima. Mesma coisa no final. É 2 pontos para baixo. Então, o seu raciocínio está certo. Porque se vai até 22, um ponto antes é 16 e um ponto antes é 11. E as lentes Então, para tá arquitetura, a 17mm é 4, é o mínimo. Então, Aí você tem que pensar 2 pontos para cima de 4. Que é 5,6, 8. 8, 11 você... Isso. Porque se ela fecha até 22, então 8 e 11 são os 2 pontos que te entregam a melhor nitidez. Pois é. Se ela fechar até 32, você tem uma beleza aí. Porque o seu melhor... A melhor abertura é até 16. Entendeu? Então, se você tiver alguma lente que fecha até 32, pode subir até 16, Sim. que ela vai te entregar a melhor nitidez que tem do negócio. Uma coisa legal é que a Tilt Shift, ela, para arquitetura, é maravilhosa, mas, por outro lado, se eu quisesse fotografar uma corrida de Fórmula 1, ia virar um... não ia entregar nada, não ia funcionar nada. Por outro lado, as lentes para arquitetura, eu posso comprar uma lente a partir do f4. Sim. Lá embaixo, o Gustavo mostrou uma que é 1.2, 80mm. Sim, a 85, que é de retrato, 1.2. assim, né? Sim. De chorar, assim. Que deve ser uma engenharia vidro, Sim. tecnologia fantástica, assim. Mas para arquitetura, a partir do f4, né? Porque você não precisa de muito desfoque. Não precisa. Você quer o contrário. Você quer tudo focado, do que está mais próximo até o mais distante. Né? É isso, só você imaginando, mas por que fecha até 32? Porque a gente não está lidando só com nitidez, a gente está lidando com luz também. Sim. Então, mesmo que ela feche até 22, a melhor nitidez está em 11, eu preciso pensar, às vezes eu vou ter que fechar para ganhar luz. Não estou falando exatamente na arquitetura, mas dependendo do que você estiver fazendo... não está dando conta o ISO 100 e a velocidade lá em cima. Às vezes você precisa subir um pouquinho mais, porque não está dando de iluminação. Às vezes você precisa fechar para ter mais, no caso, para ter menos iluminação. Sim. Então, mesmo ela fechando, você tem que pensar que tudo na fotografia, ISO, diafragma obturador, não trata só dos efeitos que eles causam. Sim. Trata também da luz que eles estão recebendo, né? Então, entra mais luz, entra menos luz, depende do... isso também tem que ser levado em consideração. Sim. Né? Esse livro aqui que você fez, que você já até citou no meio do podcast, ele foi um livro de fotos... de construtores italianos em Salvador. Isso, exatamente. Que legal. E tem muito lá em Salvador? Tem casarões em situações muito diferentes. Umas muito conservadas, outras totalmente abandonadas. O que aconteceu nesse livro foi o Instituto de Cultura Italiano no Rio de Janeiro está fazendo esse apanhado em várias cidades brasileiras. E aí, quando chegou em Salvador, eles entraram em contato comigo para pensar em como desenvolver esse projeto, né? E aí a curadoria foi pensada pelo Nivaldo Andrade, que é um arquiteto que eu trabalhei com ele, é um arquiteto da cidade, professor também. E o Nivaldo, ele tem isso tudo muito bem catalogado, né? Esses estilos, esses momentos arquitetônicos na cidade, que é o que você falou mais cedo, né? Salvador tem muito. Então, você tem um catálogo imenso, assim, de diversos recortes possíveis. E aí, esse recorte da influência italiana na cidade foi pensado. E aí é muito impressionante, porque você tem
visualmente o impacto desses construtores nas cidades. Tem balaustradas no Rio Vermelho, na Barra, você tem prédios importantes na cidade, públicos, né? O Palácio Rio Branco, na frente da prefeitura e no Elevador Lacerda, foi feito com esses construtores. Então você tem uma série de casarões, né, com técnicas construtivas específicas e conservações diferentes que estão lá para se pensar esse recorte. Então, eu fui chamado, a gente conseguiu fechar as datas. Salvador chove muito, isso como morador da cidade eu posso dizer. Salvador é legal assim em termos de sol, de outubro até março, e depois é chuva. É o oposto. Agora aqui está fazendo sol, lá está chovendo, e quando aqui chove, lá está sol. Então eu fui fotografar, eu tinha uma semana para visitar, sei lá, 40 casarões. Eu precisei fazer isso em uma semana e saí para fotografar com um amigo, Rodrigo Sena, que é arquiteto também, para ele me ajudar nessas questões logísticas, né, de acesso. Né? A foto de arquitetura é muito acesso também, né? E a gente conseguiu fazer isso, assim, eu fiz com ele, cada prédio estava num estado diferente, então alguns lugares eu pude parar com o tripé, outros lugares foi na mão, ou porque estava chovendo, ou porque de fato era complicado, né? Não tinha como colocar o tripé. Não tinha como, e a gente cobriu por bairros, né? Teve o Comércio, teve na Barra, Graça, e teve no Campo Grande também em alguns prédios. A gente foi mapeando e fotografando como dava, assim. E é engraçado porque nem sempre a cidade também pensa no fotógrafo, no quesito. Às vezes tem poste na frente, às vezes tem umas coisas na frente que fica, gente, mas está atrapalhando a vista, não dá. Você estragou a vista porque vocês colocaram um negócio aqui na frente que não tem nem posição de não ver aquilo que vocês colocaram na frente. Exatamente. A gente tinha falado da poluição visual de São Paulo, né? Da cidade limpa, né? Porque tem um momento que é impraticável. Você tem tanta informação e tanto estímulo visual que você não consegue, tá? A arquitetura está coberta por isso tudo, assim, né? Coberta de propaganda. De propaganda, de fio, de um monte de coisa. Então, eu acho que uma das coisas interessantes desse livro é justamente mostrar esse momento onde eles estão inseridos na cidade hoje e essa diferença de cuidado de cada uma dessas edificações, né? Porque tem um valor histórico que está amarrado, mas ao mesmo tempo tem algumas fotos aí de prédios que estão completamente abandonados, só tem a casca, assim, não tem mais nada, né? Então, eu acho que esse é um valor assim muito forte que o livro oferece, assim, né? Como leitura desse momento histórico da cidade, com tantos construtores que influenciaram aí, né? Sim. E fora esses projetos que a Andressa perguntou para você, tem mais algum que você ou está desenvolvendo ou quer desenvolver? Teve um documentário. Eu acho que uma das coisas que eu pude e continuo pensando é o que fazer com a câmera fotográfica além da foto de arquitetura, né? Que aí tem o vídeo, tem a questão dos cursos, tem um monte de coisas que dá para acessar através da câmera. Uma das coisas mais legais que aconteceu foi um documentário que a gente conseguiu produzir sobre um arquiteto português que é o Álvaro Siza. E é uma história super longa, uma história legal, assim, mas basicamente eu me juntei com dois arquitetos, o Raul Penteado e o André Scarpa, para a gente desenvolver esse documentário. Chegamos até onde a gente conseguiu e uma produtora, que é a Olé Produções, fez a coisa acontecer. E aí, ao longo de quase 7 anos, se eu não me engano, esse documentário foi produzido e ele agora está rodando os festivais por aí. E é uma coisa legal para se pensar com a câmera, que é gravar, né, depoimentos e coisas do tipo. E a gente foi para o Porto, para Lisboa, Porto Alegre, que é onde a Fundação Iberê Camargo está construída, que é do CISA, São Paulo e Belém do Pará. A gente fez uma série de entrevistas com pessoas envolvidas nesse processo todo do CISA, né?
e virou um documentário. E isso é uma coisa que eu fiquei muito feliz de ter contribuído com a direção da fotografia, com o André também. Além desses trabalhos autorais e das fotos comissionadas, eu acho que os cursos. Tem um curso de História da Fotografia de Arquitetura, que eu tenho já há alguns anos, que eu vivo pesquisando e achando coisa nova e é maravilhoso. Virou um curso online, né? E um curso de edição também, de fotografia de arquitetura, que eu tenho. São as coisas que eu desenvolvo, assim, em paralelo, que eu gosto mais. E onde o pessoal consegue ver esses cursos? Principalmente no Instagram. Você entra lá no seu Instagram. No Instagram tem agora a opção de canal, né? Que você cria um canal e aí lá eu divulgo ou uma novidade sobre foto de arquitetura, uma exposição, ou os cursos. Teve um curso recente só sobre fotografia, fotógrafos de arquitetura contemporâneos, e vou divulgar outros cursos por lá também. Que legal. E qual que é o seu Instagram? O Manuel Sá. S.A. Esse é bem fácil. Esse tá fácil. É só pegar o nome dele aqui, que tá aqui no YouTube, e colocar um O antes. Pois é, exatamente. Obrigado, Manuel. Poxa, obrigado pela conversa. Foi muito legal. Então, quem quiser ver as suas coisas, só entrar lá no Instagram, lá consegue ver tudo. Lá tem tudo. Lá consegue acompanhar você, suas fotos. Sim. Legal. Boa. E para você que assistiu até aqui, né? O nosso papo sobre arquitetura, sobre foto, sobre imagem. Sigam a gente no @CanonCollegeCursos. No @CanonCollegeOficial. Sigam a Canon BR também. Não esquece de compartilhar, curtir, fazer todas as coisas que o YouTube gosta que você faça nos vídeos. E assista a nossa playlist de todos os nossos outros convidados do nosso podcast aí. Você vai ver que tem papos muito legais. Essa segunda temporada tá muito legal. A gente tá trazendo muito mais diversidade de temas aqui para vocês acompanharem. E se você quiser saber um pouquinho de cursos, a gente também tem os nossos cursos de fotografia. Então, você quer aprender fotografia de arquitetura? Tem que fazer o básico primeiro. Então, a gente tem um básico para você fazer saber sobre isso, diafragma obturador. Né? Sabendo disso, aí você consegue partir para algo mais especializado. Mas essa basezinha tem que ter, então, dá uma olhada nos nossos cursos. Sim, obrigado. Obrigado, muito obrigado. Até a próxima.